Olá, eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando. Hoje nós vamos falar sobre programas de TV e o que a gente deve ou não aprender com eles. E hoje nós vamos falar sobre a série Suits. Eu assisto a série através do Netflix e essa série é uma série americana que foi lançada em 2011 e tem alguns personagens, que são advogados, outros não. Olha aí, não vou cometer spoiler aqui. Mas é uma série voltada dentro de um escritório jurídico de Nova York, um escritório americano. E lá as leis são diferentes, lá os jus operandi deles são diferentes, mas a gente pode trazer alguns exemplos de como lidar com as situações aqui para o nosso dia a dia brasileiro, né? E uma das principais coisas que é perceptível desde o começo, quando você começa a acompanhar o seriado, é a aparência das coisas, né? É um dos primeiros conselhos que eu dou para os advogados. Não que a gente precise sempre estar fantasiado do direito, né? Sempre de terno, sempre de paletó, sempre de terninho, de gravata, enfim, não é isso. Mas a gente tem sim que cuidar um pouco da nossa aparência. Nosso cliente, quando chega em nosso escritório, ele quer uma coisa apresentável, né? Ninguém passa uma credibilidade maior. O meio jurídico é muito vaidoso e a gente tem sim que ter esse cuidado com a nossa aparência. E essa é uma das coisas que o Harvey, que é um dos personagens do seriado, ele tem esse cuidado excessivo. Ele está sempre muito bem vestido, ele está sempre muito bem penteado e ele tenta passar isso para o seu aprendiz, né, que é o Mike Ross. É importante que a gente tenha essa vaidade de status, de eu sou advogado e eu estou aqui para representar você, porque a gente se coloca no mercado também através da nossa aparência. Uma outra coisa que eu aprendi no seriado é que os advogados não são inimigos, certo? Não é porque o seu colega está do outro lado da mesa que vocês são inimigos. Porque mais tarde, futuramente, pode haver uma junção entre vocês, pode haver uma parceria, vocês podem estar pelo mesmo lado. Então não trate os seus colegas como se fossem inimigos, certo? Nós somos colegas de profissão e nós estamos ali defendendo o direito. Então tem que ter uma separação entre o pessoal e o profissional. Então, quando você está ali dentro daquela audiência, fazendo aquela audiência, tendo aquele contato jurídico, ali é o seu profissional e o profissional de um outro colega. Não pode se confundir os profissionais com o pessoal. Saiu dali, vocês voltam a ser colegas de profissão, vocês voltam a ser amigos, vocês podem ter um envolvimento, desde que não deixe, não fira a lei da ética. Mas sim, vocês podem ser amigos, nós podemos ser amigos dos nossos adversários, né? Nós não somos inimigos, nós não temos inimigos jurídicos, nós somos sim instrumentos do direito e desse instrumento a gente tem vários colegas que têm que entender a diferença entre estar patrocinando uma causa e ser a causa, né? Nós não somos a causa, nós estamos para patrocinar o direito da melhor forma, sem necessariamente precisar agredir o nosso colega. A terceira coisa que a série Suits me ensinou é que a gente não pode desistir. Se você tem uma causa e não sabe exatamente qual caminho trilhar, é só você se debruçar sobre os processos e tentar achar a brecha que beneficia o seu cliente. Não há processo impossível, não há causa impossível, não há. O que a gente precisa é ter um bom direito e achar esse direito do nosso cliente. Não estou aqui para a gente criar teses mirabolantes, não é isso. Mas assim, mesmo que pareça difícil, leva o processo até a última instância. Se você acha que o seu cliente tem razão, se você acha que o seu cliente, mesmo que não tenha provas suficientes, ele tá com a razão, ele não é o culpado de cometer alguma coisa, ou ele tem direito a uma indenização,
leva até as instâncias superiores. Mas não desiste do seu processo, não desiste do seu cliente e aprenda a achar as brechas dentro da lei. Isso é uma coisa muito clara dentro de Suits, né? Dentro do seriado. Eles, inclusive, têm associados que fazem apenas isso. Vão procurar brechas dentro da lei para tentar converter o processo, para tentar achar a melhor parte do processo para vocês, né? Para o cliente deles. A quarta coisa que eu aprendi com Suits é sempre tente um acordo. Sempre. Eu particularmente sou a favor do acordo. Já disse isso até em outros vídeos aqui do nosso canal. E o acordo, as duas partes cedem e as duas partes ganham. Então, às vezes, um processo judicial pode demorar anos. E o bom senso faz com que as partes saibam que um acordo é melhor porque vai compor ali as vontades das partes. E um acordo justo é muito melhor do que uma sentença, né? O juiz está ali para fazer justiça. Mas a justiça só vai ser feita se um acordo anterior não conseguir lograr o êxito, né? A gente precisa ter bom senso para fazer um acordo, a gente precisa ter o bom senso para saber que o nosso cliente está errado, que firmar um acordo é melhor, ou que o nosso cliente está certo, mas ele pode ceder um pouco e firmar um acordo que seja bom para todos os lados, né? E resolver o conflito. A quinta coisa, e que chama bastante atenção, é que os personagens do seriado, eles são amigos. Eles têm um carinho um pelo outro. Eles têm respeito um pelo outro. Eles até se arriscam para poder defender um ao outro. E isso é muito legal. A lealdade entre os profissionais. Então, assim, crie laços, crie amizades, faça amizades com os seus colegas, né? Nós não precisamos ser inimigos, eu até já disse aqui. Mas o meio jurídico não é feito só de advogados. Nós precisamos, sim, ter laços de amizade com as pessoas, né? Ninguém se faz sozinho. Então, o meu sucesso é também sucesso da minha secretária, é também sucesso da minha estagiária, é também sucesso do meu cliente. Enfim, a gente tem que ver que ninguém se faz sozinho e as pessoas necessitam se encaixar umas às outras para poder... Quanto mais amigo, mais fácil de resolver as coisas, mais fácil também de vir cliente, porque geralmente os clientes vêm através de amigos, né? Pelo menos para quem está começando. A sexta coisa que eu aprendi com Suits é: se você não sabe resolver, peça ajuda. Quando a gente começa a advogar, cada advogado tem uma preferência por uma área. Isso é comum. Acontece que muitas vezes quando a gente começa, nem sempre a gente pega as causas que a gente tem mais afinidade. E aí vem aquela causa de uma área que você nunca atuou. Como fazer? Peça ajuda, faça parceria. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Chega e diz, olha, essa daqui não é minha área e eu preciso que o senhor me ajude. E pede, tenha sempre um colega para poder trocar experiência, para poder trocar ajudas também. Porque não é porque aquele colega sabe mais de determinada área que ele não vai precisar de ajuda em uma área que ele não saiba. Então, ninguém conhece o direito 100%. Cada pessoa tem a sua área específica, tem a sua afinidade com a matéria específica. Então, se por acaso não sabe a área, pede ajuda. Não tem problema em pedir ajuda. Faz isso porque o processo vai sim dar certo. E vai ficar mais fácil, né? Porque quando a gente estuda o que a gente não sabe, a gente aprende. E quando a gente escuta quem sabe um pouco mais que a gente também aprende mais facilmente, tá? A sétima dica é: não deixe que o seu pessoal atrapalhe o andamento dos seus processos. Então, assim, por mais que você tenha vários problemas, por mais que você esteja com várias coisas familiares para resolver, ou por mais que o seu noivado tenha terminado, veste sim a sua melhor roupa, coloca o melhor perfume e vai trabalhar. Primeiro, porque isso vai te ajudar a desaparecer. E segundo, porque os seus processos não têm absolutamente nada a ver com aquela dor de cotovelo.
Então, faz sim, levanta assim da cama, coloca a roupa e vai trabalhar, vai cuidar do teu processo, que assim todo mundo ganha. A 8ª coisa que eu aprendi com Sweets é tentar despachar. Lá nos Estados Unidos, a lei é diferente daqui. Então, eles sempre marcam as audiências, né, para que o juiz decida se vai haver um processo ou não. Aqui no Brasil, a gente distribui o processo e o juiz recebe ou não. E aí o juiz manda emendar a inicial ou dá o recebido no processo e começa o processo a validar o processo através dos atos processuais que seguem, né? Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lá eles marcam com o juiz, eles apresentam as teses dele para depois começar o processo. E aí sempre vem, né? Despachar com o juiz. Isso, eles fazem um despacho anterior ao processo. Nós não, nós fazemos o despacho, se necessário, após a distribuição do processo. E é isso que eu aprendi. É que se há necessidade de algo liminar, se há necessidade de fazer o processo correr um pouco mais rápido, ser recebido um pouco mais rápido, não há problema em tentar despachar o processo com o juiz. E aí, nós já falamos também sobre as prerrogativas, né, jurídicas, e uma das prerrogativas do advogado é se tem alguma coisa para resolver com o juiz, ir lá e despachar com ele, ok? A 9ª coisa que eu aprendi com Sweets. Eu aprendi com Sweets que a gente tem que saber cobrar dos nossos clientes, a gente tem que sempre saber a verdade dos fatos do nosso cliente e que a gente tem que acreditar nessas verdades. Não adianta defender alguém que você não está convencido de que tem o direito. E por que não adianta? É porque se eu não estou convencida de que você tem o seu direito, como eu, que não estou convencida, sou capaz de convencer o juiz? Então, se você tem um cliente, o qual você acha que ele não tem a verdade do lado dele, não tem o direito do lado dele, aí você tem que sentar com o seu cliente e conversar com ele. Porque se você não acredita no seu cliente, muito provavelmente você não vai convencer ninguém a acreditar, ok? Então, para defender, para patrocinar um processo, seja ele qual for, em qual esfera for, o seu cliente tem que te convencer de que ele tem o direito do lado dele. Ok? Do contrário, se você não estiver convencido, você não é capaz de convencer um juiz ou um tribunal de júri, ou enfim, você não é capaz de convencer os outros que o seu cliente tem a razão, ok? E a 10ª coisa que eu aprendi com o seriado Sweets é que o direito, ele é divertido, né? A gente vive, nós não temos um dia monótono, nunca, né? Nós sempre temos histórias, às vezes histórias engraçadas dos nossos clientes, às vezes nós temos histórias tristes, às vezes nós temos histórias que a gente nem consegue entender ao certo o que o cliente quer, mas que a gente sempre tem um dia completamente diferente do outro. Eu espero que você tenha gostado das nossas dicas de como a gente aprendeu alguma coisa com os seriados. Espero que você assista. Espero que eu não tenha cometido nenhum spoiler, tentei falar o mínimo possível do seriado em si, né? Apenas o que eu aprendi com eles e o que vocês também podem aprender. Espero que vocês assistam a série, é uma série legal. Eu ainda não terminei de assistir toda, mas pretendo terminar em breve. É uma série que passa no Netflix. E espero também que você dê joinha nesse canal, se inscreva e compartilhe. Até a próxima!